Nesta aula, nós vamos conhecer algumas formas de interagir com os corredores utilizando o Civil 3D. Para isso, nós vamos entender como os corredores se adaptam à aba Prospector e como podemos acessar as informações exclusivamente por essa aba. Também veremos como trabalhar com as interseções que complementam o projeto de corredor. Qualquer objeto que venha a ser criado no Civil 3D, ele é automaticamente direcionado para a aba Prospector na tua Space, onde ele vai ser armazenado na sua coleção. Então, por exemplo, uma coleção de corredores, ela é localizada aqui em Corridors, uma coleção de superfícies em Surface. Então, se eu venho aqui no meus Corridors e clico nesse maisinho, eu posso visualizar todos os corredores que eu possuo aqui. Estes ícones amarelos com uma exclamação significa que tem algum probleminha nesse corredor. Necessariamente não é um problema estrutural ou algum erro que você cometeu. Às vezes você só desatualizou este corredor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos visualizar primeiro as baselines de cada corredor. O que é uma baseline? É a linha que é utilizada como eixo principal do corredor. É a partir dela que eles criam o corredor, tendo como base o perfil e as assemblies. Então, o que eu faço aqui? Eu venho num corredor, seleciono ele, clico no maisinho e vejo aqui, baseline do eixo 1. Vamos clicar nela para ver onde fica? Está aqui. Essa é a minha baseline. Então, todas as baselines eu posso visualizar dessa maneira. Olha lá, baseline do eixo 2. Tá vendo? Então, qualquer corredor que eu queira visualizar sua baseline, basta eu vir aqui na aba Prospector e interagir com uma determinada baseline. Já que a gente está interagindo aqui com as coleções de corredores, vamos ver os comandos de visualização disponíveis para facilitar um pouquinho a localização destes objetos aqui. Então, vamos dizer que eu dei um zoom num pedaço para poder visualizar a nossa assembly aqui. Então, eu clico aqui, vejo o zoom e agora eu quero voltar para o meu eixo 2. O que eu faço? Botão direito em eixo 2, zoom to. Isso aqui também é um processo bastante interessante que o pessoal que normalmente está acostumado a trabalhar com Civil 3D já utiliza. Se eu quero ver esse corredor agora aqui, botão direito nele, pan to. E eu sou direcionado ao corredor. Provavelmente esse corredor está com algum problema por não ter sido mostrado. Vamos ver a baseline dele? Zoom to. E aí mostrou. Deve ter dado algum probleminha para que ele dê aquele pan que não apareceu nada lá. Então o que acontece? Qualquer objeto que eu queira localizar, basta eu vir aqui na sua baseline, pedir para ele selecionar, por exemplo, ou então dar um zoom, que ele vai nos levar rapidamente, e isso facilita muito o nosso projeto, porque você não precisa ficar perdendo tempo procurando determinados corredores. Continuando, nós podemos ver também que além da coleção de corredores, eu possuo a coleção de interseções. Então eu vou recolher aqui meus corredores para eu poder visualizar um pouquinho melhor a coleção de interseções. Então, o que eu faço aqui? Clico na coleção de interseções, vou alterando os itens, e eu vejo aqui que eu tenho as características em relação aos alinhamentos e em relação aos quadrantes. Quando eu falo dos alinhamentos, eu posso, por exemplo, ver quais foram utilizados e utilizar os comandos de localização. Então, por exemplo, Zoom to, ele vai me levar para o eixo 2, que faz parte da interseção. Quando eu observo os quadrantes da interseção, eu já não consigo analisar aqui o quadrante utilizando o comando de localização. Se eu venho aqui na Feature Line, eu já consigo. Ó. Vamos ver? Zoom to. Está aqui. Ele mostrando para nós as linhas que foram utilizadas para criar essa interseção. Então, além dos corredores, o seu projeto vai contar com interseções e elas serão apresentadas aqui na aba Prospector normalmente. Vocês devem estar se perguntando aí se aquela coleção de corredores fica bagunçada daquela maneira mesmo. A resposta é não, pessoal. Vocês devem trabalhar com coleções de objetos que possuam nomes fáceis para que você possa entender e qualquer pessoa que venha interagir com o seu projeto também possa. Então, o que nós vamos fazer? Vamos esconder a nossa coleção de interseções e vamos voltar lá para os corredores. Eu posso alterar as propriedades de qualquer corredor mesmo depois de já ter sido criado. Então, por exemplo, corredor 18, a baseline dele é referente ao eixo 1. Então, o que eu faço? Botão direito, propriedades, venho aqui em Information e mudo, por exemplo, eixo 1. Isso aqui pode ser que seja suficiente para vocês entenderem, assim como a descrição. Corredor representando o eixo 1.
Mas isso aqui, pessoal, tem que ser uma característica própria do seu projeto. Você tem que saber o nome e a descrição para inserir aqui. E outros parâmetros poderão ser inseridos aqui nas propriedades para que você possa alterar as características do seu corredor. Assim que você terminou, você pressiona OK e você vê que teve uma alteração aqui. Nesta aula, nós aprendemos a interagir com os corredores e os objetos que porventura possam ser criados em um projeto de corredores a partir da aba Prospector, onde nós aprendemos comandos de visualização que facilitam e muito a localização de qualquer objeto. Aprendemos a alterar as propriedades do nosso corredor mesmo depois dele ter sido construído e também a interagir com as baselines e interseções que possam vir a ser criadas.